Radioatividade. Videoaula 2. Conceitos e grandezas da radioatividade. Recordando o conceito fixado na aula anterior, o átomo é composto por núcleo e eletrosfera. O núcleo é formado por nêutrons, partículas sem carga elétrica, e pelos prótons, de carga positiva. Os elétrons possuem carga elétrica negativa e circulam o núcleo em órbitas fixas, as camadas eletrônicas. Na tabela, verificamos as cargas elétricas das partículas subatômicas, +1 para o próton, 0 para o nêutron e -1 para o elétron. Prótons e nêutrons possuem a mesma massa, igual a 1, enquanto o elétron possui massa muito menor, sendo considerada 0. Para efeito de comparação, se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis, o primeiro elétron estaria a uma distância de 1 km, confirmando que o átomo também é composto por espaço vazio. A força de atração nuclear mantém os prótons e nêutrons reunidos no núcleo do átomo, sendo maior que a força de repulsão eletrostática, que faria com que os prótons de cargas iguais e positivas se repelissem. A força eletrostática também mantém os elétrons orbitando em torno do núcleo. Como os elétrons têm carga negativa, são atraídos pelo núcleo positivo do átomo. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Exemplos: hidrogênio, carbono, oxigênio e ferro. Molécula é a menor partícula que existe de forma independente, onde os átomos de um mesmo elemento químico são reunidos por ligações covalentes ou metálicas. Exemplos: hélio gasoso, oxigênio gasoso, fósforo e silício. Para manter a estabilidade química, os átomos dos elementos químicos devem ter um número fixo de elétrons na última camada da eletrosfera, a camada de valência, sendo 2 elétrons, se esta for a primeira camada, ou 8 para as demais camadas. A molécula é a menor partícula onde se atinge tal estabilidade. Como exemplo, temos o oxigênio, que possui 6 elétrons na última camada. Para atingir a estabilidade química, 2 átomos de oxigênio compartilham 2 elétrons em uma dupla ligação covalente, atingindo o número de equilíbrio 8 e formando a molécula O2. O composto é formado pela combinação de moléculas de diferentes elementos unidas por ligações químicas iônicas. Nos compostos, os elementos estão combinados quimicamente em uma proporção fixa. São exemplos: água, gás carbônico e cloreto de sódio. O sal de cozinha é um composto iônico, pois o sódio possui um elétron na última camada e cede este elétron ao cloro, que possui 7 elétrons na última camada. Peso atômico, ou massa atômica relativa, é o número de vezes que um átomo de um determinado elemento é mais pesado que um átomo de hidrogênio. Portanto, o peso atômico do hidrogênio é aplicado como unidade de medida. Massa atômica é o número de prótons e nêutrons no átomo. A massa atômica de um elemento corresponde à massa de um mol de átomos, 6,02 vezes 10 à 23ª deste elemento, dada em gramas por mol. A massa de cada próton e de cada nêutron é de aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 24 grama, mas a massa de cada elétron é de apenas 9,11 vezes 10 a menos 31 grama. Portanto, a maior parte da massa de um átomo está contida no seu núcleo. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. O número atômico Z corresponde ao número de prótons presentes no núcleo do átomo de um determinado elemento químico. Como átomos são eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, Z é igual a P, que é igual a E.
O número de massa, A, é a soma do número de prótons e de nêutrons no núcleo do átomo de um determinado elemento químico, ou seja, A é igual a P mais N. No átomo neutro, ocorre o equilíbrio de cargas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Z igual a P é igual a E. Íons. Átomos com um número de prótons diferente do número de elétrons. Não há o equilíbrio de cargas. Sua representação é acompanhada pela carga elétrica do íon, onde o número e o sinal sobrescritos indicam a quantidade de elétrons perdidos, sinal positivo, ou ganhos, sinal negativo. Z é igual a P, que é diferente de E. Cátions, íons de carga positiva pela perda de elétrons. Exemplos: sódio mais 1, magnésio mais 2 e alumínio mais 3. Ânions, íons de carga negativa pelo ganho de elétrons. Exemplo: cloro menos 1, oxigênio menos 2 e nitrogênio menos 3. A seguir, temos a representação universal dos elementos químicos. No centro, representado pela letra E, temos a sigla do elemento químico. Ao seu lado esquerdo, as informações mais importantes para a definição do elemento químico. Acima, o número de massa, representado pela letra A, que indica o número total de partículas no núcleo atômico, ou seja, o número de prótons somado ao número de nêutrons. Do lado esquerdo e abaixo, temos o número atômico, representado pela letra Z, que indica o número de prótons. Ao lado direito superior, temos a carga elétrica do elemento, que será nula caso o átomo seja estável, positiva para os cátions e negativa para os ânions. No lado inferior direito, a atomicidade ou número de átomos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico com o mesmo número atômico, porém com números de massa diferentes. Dessa forma, possuem em seus núcleos o mesmo número de prótons, com diferentes números de nêutrons. O principal exemplo de material radioativo é o urânio, que possui sempre 92 prótons em seu núcleo. Seus 3 isótopos se diferenciam pelo número de nêutrons no núcleo. O urânio-238, que compõe 99,3% do minério existente na natureza, possui 146 nêutrons. O urânio-235, que é utilizado na produção de bombas e pastilhas de material combustível para reatores, sendo presente em 0,7% do minério de urânio da natureza, possui 143 nêutrons. O urânio-234 é o de menor abundância na natureza e possui 142 nêutrons no núcleo. O hidrogênio, elemento mais simples da natureza, possui também 3 isótopos. O prótio possui um próton em seu núcleo, o deutério, utilizado para a produção de água pesada utilizada na refrigeração de reatores nucleares, possui um próton e um nêutron no núcleo. O trítio é o hidrogênio radioativo, possui um próton e 2 nêutrons no núcleo. Isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos, números atômicos diferentes, porém com o mesmo número de massa. Desta forma, possuem o mesmo número de subpartículas no núcleo, porém diferentes quantidades de prótons e nêutrons. Como exemplo de elementos isóbaros, tem-se o carbono radioativo e o nitrogênio. Ambos possuem 14 partículas em seu núcleo, porém o carbono tem 6 prótons no núcleo, enquanto o nitrogênio possui 7 prótons no núcleo. O hidrogênio e o hélio também são exemplos. Possuem seus núcleos formados por 3 subpartículas, sendo que o hidrogênio possui um próton e o hélio possui 2 prótons. Isótonos são átomos de diferentes elementos químicos e, portanto, de números atômicos distintos que possuem o mesmo número de nêutrons
e diferentes números de prótons e números de massa. Para dois elementos isótonos, se subtrairmos os seus números atômicos de seus números de massa, teremos o mesmo número de nêutrons. Como exemplo, podemos citar o sódio e o magnésio. O sódio possui 23 subpartículas no núcleo, com 11 prótons e, portanto, 12 nêutrons. O magnésio possui 24 subpartículas no núcleo, sendo 12 prótons e 12 nêutrons. Radioatividade. Fenômeno onde os núcleos atômicos instáveis liberam energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, as radiações. Nuclídeo. Nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico Z e um número de massa A. Radionuclídeo ou radioisótopo é o nuclídeo emissor de radiação. As radiações nucleares podem ser de dois tipos. Partículas, possuindo massa, carga elétrica e velocidade, sendo esta dependente do valor de sua energia. Ou ondas eletromagnéticas, que não possuem massa e se propagam com a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, para qualquer valor de sua energia. São da mesma natureza da luz e das ondas de transmissão de rádio e TV. Na ilustração, temos a reprodução da experiência de Rutherford, onde ele direcionou o feixe de radiação proveniente de um material radioativo passando através de duas placas polarizadas com campo eletromagnético, verificando então o desvio das partículas alfa e beta, enquanto a direção da radiação gama se manteve inalterada. Radiação e partícula alfa. Um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia é o da emissão de um grupo de partículas positivas, constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, e da energia a elas associada. São as radiações alfa, ou partículas alfa, núcleos de hélio, um gás chamado nobre por não reagir quimicamente com os demais elementos. Radiação ou partícula beta-. Quando existe no núcleo do átomo um excesso de nêutrons em relação aos prótons, a estabilização ocorre com a emissão de uma partícula negativa, um elétron. Este elétron é resultante da conversão de um nêutron em um próton. É a partícula beta negativa, ou simplesmente partícula beta. Ressaltando que este elétron é proveniente de uma reação nuclear, ou seja, não tem nenhuma relação com os elétrons da eletrosfera. Radiação e partícula beta+. Se o núcleo possui excesso de cargas positivas, ou seja, prótons em excesso, há a emissão de uma partícula beta positiva, o pósitron, resultante do decaimento de um próton no núcleo que se converte em um nêutron, emitindo um elétron carregado positivamente. O pósitron é então emitido do núcleo atômico, semelhante ao elétron, porém com carga positiva. Radiação gama. Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa ou beta, o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, busca estabilizar-se emitindo esse excesso de energia em forma de onda eletromagnética, da mesma natureza da luz, denominada radiação gama. Possui alta frequência, com carga e massa nulas, não sendo afetada por campos elétricos ou magnéticos. A tabela a seguir ilustra os tipos de radiações emitidas pelo núcleo atômico, as partículas alfa, beta-, beta+, e a radiação gama, provenientes do decaimento radioativo, além de prótons e nêutrons, muito utilizados em pesquisas de bombardeamento de materiais. Destaque para a velocidade da radiação gama, a mesma da luz. Em contrapartida, os prótons e as partículas alfa possuem apenas 10% dessa velocidade. A radiação gama e os nêutrons possuem alto grau de penetração,
sendo contidos apenas por espessas camadas de concreto ou metal, enquanto as partículas alfa, beta e prótons são facilmente contidos por folhas de papel ou pelas camadas iniciais da pele. As radiações penetrantes possuem baixo poder ionizante. A atividade da amostra é o número médio de transformações nucleares espontâneas em um intervalo de tempo. A unidade padrão antiga é o Curie, e equivale à atividade de 1 grama de rádio-226. 1 Curie corresponde à quantidade de material que produzirá 3,7 vezes 10 a décima transformações por segundo. O becquerel é a atual unidade padrão de atividade do Sistema Internacional. 1 becquerel é igual à quantidade de material que produzirá um decaimento nuclear por segundo. Desta forma, 1 Curie é igual a 37 gigabecquerels. Intensidade de radiação. O Röntgen é uma medida de intensidade de radiação de raios X ou raios gama. É formalmente definido como a intensidade de radiação necessária para produzir uma carga de ionização de 258 microcoulombs por quilograma de ar. É uma das unidades padrão para dosimetria de radiação, mas não é aplicável a alfa, beta ou outra emissão de partícula, e não prediz com precisão os efeitos dos raios gama de energia extremamente alta nos tecidos. O Röntgen tem sido usado principalmente para a calibração de máquinas de raio-x. Um Röntgen é igual a 8,7 mJ de energia cedida a 1 kg de ar seco. O RAD é uma unidade de dose de radiação absorvida em termos de energia realmente depositada no tecido. O RAD é definido como uma dose absorvida de 10 mJ de energia por quilograma de tecido. A unidade mais recente do Sistema Internacional é o Gray, que é definido como 1 joule de energia depositada por quilograma de tecido. Para avaliar os riscos da radiação em humanos, a dose absorvida é multiplicada pela eficácia biológica relativa da radiação, para obter a dose biológica equivalente em Hens ou Sieverts. A dose absorvida em RAD ou Gray equivale à energia cedida ao corpo por unidade de massa. Um RAD é igual a 10 mJ por quilograma. Um Gray é igual a 100 RADs. Dose biologicamente eficaz. A dose biologicamente eficaz em REM é a dose de radiação em RAD multiplicada por um fator de qualidade, que é uma avaliação da eficácia daquele tipo específico de radiação e de sua energia. Para partículas alfa, a eficácia biológica relativa, RBE, é de 20, de modo que um RAD é equivalente a 20 REMs. No entanto, para raios X e raios gama, o RBE é considerado 1, de modo que RAD e REM são equivalentes para esses tipos de radiação. Um Sievert é igual a 100 REMs. A dose equivalente é expressa em REM, Röntgen equivalente no homem, ou Sieverts, e considera o tipo de radiação e os efeitos gerados no homem. A tabela a seguir apresenta um resumo das grandezas mais utilizadas em proteção radiológica. A atividade é expressa em Curie ou becquerel. A exposição é mensurada em Röntgen e Coulomb por quilograma. As unidades de dose absorvida são o RAD e o Gray, e as unidades de dose equivalente e efetiva são o Röntgen equivalente no homem, REM, e o Sievert. A diferença entre dose equivalente e dose efetiva é o objeto irradiado. A primeira considera uma parte ou um órgão específico do corpo humano, já a dose efetiva considera o corpo inteiro. Encerrando mais uma videoaula do curso Radioatividade. Videoaula 2.
conceitos e grandezas da radioatividade. Não deixe de assistir à videoaula 3, Decaimento radioativo.